Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Wiana Dark menos coragem, fé e liderança feminina. Em tempos de guerra, Wiana Dark é uma das figuras mais emblemáticas da história mundial. Símbolo de coragem, fé inabalável e liderança feminina. Em um período dominado por homens e marcado pela violência, sua trajetória atravessou séculos e continua a inspirar debates, estudos e representações culturais. Nascida em um contexto de guerra, instabilidade política e profunda religiosidade, Joana d'Este Cossei por desafiar normas sociais rígidas e por desempenhar um papel decisivo na Guerra dos 100 Anos. Sua vida curta, porém intensa, revela como a convicção pessoal e a liderança podem alterar o curso da história. O contexto histórico da Guerra dos 100 Anos, para compreender a importância de Joana d'Arc, é essencial entender o cenário em que ela viveu. A Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453, foi um longo conflito entre os reinos da França e da Inglaterra, motivado por disputas territoriais e sucessórias. No início do século XV, a França enfrentava uma de suas fases mais críticas. Grande parte do território estava ocupada pelos ingleses. O rei francês Carlos VII não havia sido coroado, e a moral do povo em contravessê profundamente abalada. Além da ameaça externa, o país sofria com divisões internas, fome, doenças e insegurança constante. Nesse contexto de crise profunda, a população buscava sinais de esperança, muitas vezes interpretados sob uma ótica religiosa. Foi nesse ambiente que surgiu Joana d'Arc, uma jovem camponesa que afirmava ter sido escolhida por Deus para salvar a França. Origens humildes e experiências espirituais, Joana nasceu em 1412, na pequena vila de Domremy, no nordeste da França. Filha de camponeses, teve uma infância simples, marcada pelo trabalho no campo e pela forte religiosidade típica das comunidades rurais da época. Desde cedo, demonstrou grande devoção à fé cristã, frequentando a igreja e cultivando uma vida espiritual intensa. Por volta dos 13 anos, Joana começou a relatar visões e vozes que, segundo ela, vinham de santos como São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Essas vozes teriam lhe confiado uma missão divina: expulsar os ingleses da França e conduzir o Delfim. Carlos, a coroação em Reims, em uma sociedade profundamente religiosa, tais afirmações eram extraordinárias, mas também perigosas, pois poderiam ser interpretadas como heresia ou loucura. A jornada até o Delfim Carlos, apesar das desconfianças iniciais, Joana mostrou uma determinação incomum. Aos 17 anos, decidiu deixar sua vila e viajar até Chinon, onde se encontrava o Delfim Carlos. A jornada foi longa e arriscada, atravessando territórios hostis e exigindo coragem e perseverança. Vestida com roupas masculinas para se proteger durante o trajeto, Joana já começava a romper convenções sociais. Ao chegar à corte, foi submetida a interrogatórios por teólogos e nobres, que buscavam avaliar sua sanidade e a origem de suas visões. Surpreendentemente, Joana demonstrou segurança, inteligência e convicção. Sua fé e sua confiança impressionaram Carlos, que em um momento de desespero político decidiu dar-lhe uma chance. Joana d'Arc no campo de batalha, Joana não foi apenas uma figura simbólica, ela teve participação ativa nas campanhas militares. Em 1429, foi enviada para auxiliar o exército francês no cerco de Orleans, uma cidade estratégica cuja queda poderia significar a derrota definitiva da França. A presença de Joana teve um impacto psicológico enorme sobre os soldados, e a população, vestida com armadura branca e portando um estandarte com símbolos cristãos, Joana tornou-se um ícone de esperança. Embora não fosse estrategista militar no sentido técnico, sua liderança moral, coragem pessoal e capacidade de inspirar os combatentes foram decisivas. Contra todas as expectativas, os franceses conseguiram levantar o cerco de Orleans, marcando uma virada importante na guerra. A coroação de Carlos VII após a vitória em Orleans, Joana insistiu que a próxima etapa da missão divina fosse levar Carlos a Reims para sua coroação como rei da França. A cidade ficava em território controlado pelos inimigos, o que tornava a jornada extremamente arriscada. Ainda assim, a campanha foi bem sucedida, e Carlos VII foi coroado em julho de 1429. Esse evento teve enorme importância simbólica e política. A coroação reforçou a legitimidade de Carlos como rei e fortaleceu o sentimento nacional francês.
Juana d'Arc, uma jovem camponesa, havia cumprido o que afirmava ser sua missão divina, tornando-se uma heroína nacional ainda em vida. Liderança feminina em um mundo masculino. Um dos aspectos mais notáveis da história de Joana d'Arc é seu papel como líder feminina em uma sociedade profundamente patriarcal. Na Idade Média, as mulheres tinham participação extremamente limitada na vida pública, especialmente em assuntos militares e políticos. Joana desafiou essas normas ao comandar tropas, aconselhar reis e se impor em ambientes dominados por homens. Sua autoridade não vinha de títulos nobres ou de força física, mas de sua convicção espiritual e de sua capacidade de inspirar confiança. Joana demonstrou que liderança não se resume a poder formal, mas envolve coragem, carisma e clareza de propósito. Por isso, sua figura tornou-se, ao longo do tempo, um símbolo da força feminina em contextos adversos. A captura e o julgamento, apesar de seus sucessos iniciais. A sorte de Joana começou a mudar em 1430, quando foi capturada pelos borgonheses. Aliados dos ingleses, durante uma batalha em Compiègne, vendida aos ingleses, ela foi levada a julgamento sob acusações de heresia, bruxaria e uso indevido de roupas masculinas. O julgamento de Joana d'Arc foi profundamente injusto e politicamente motivado. Conduzido por um tribunal eclesiástico controlado por seus inimigos, o processo ignorou garantias legais básicas. Joana, jovem e sem formação jurídica, enfrentou teólogos experientes, mas ainda assim demonstrou notável inteligência e firmeza em suas respostas. Martírio e execução em 1431, após meses de interrogatórios e pressões, Joana foi condenada à morte. Com apenas 19 anos, foi queimada viva na fogueira na cidade de Rouen, segundo relatos. Manteve sua fé até o fim, pedindo que uma cruz fosse erguida diante de seus olhos enquanto morria. Sua execução causou indignação em muitos setores da sociedade francesa e contribuiu para reforçar sua imagem de Marte. 25 anos depois, um novo julgamento foi realizado a pedido da família de Joana, e com o apoio do rei Carlos VII, esse tribunal anulou a condenação original, declarando Joana inocente e reconhecendo as irregularidades do processo. A construção do mito e o legado histórico, com o passar do tempo, Joana d'Arc transcendeu sua condição histórica para se tornar um mito. Sua história foi reinterpretada por diferentes gerações, servindo a variados propósitos políticos, religiosos e culturais. Em 1920, a Igreja Católica a canonizou como santa, reconhecendo oficialmente sua santidade e seu martírio. Joana tornou-se símbolo da identidade nacional francesa, da resistência contra a opressão estrangeira e da força da fé individual. Escritores, artistas, cineastas e historiadores revisitaram sua vida inúmeras vezes, cada um destacando aspectos distintos de sua personalidade. A mística, a guerreira, a Marte, a líder, fé, coragem e significado contemporâneo. No mundo contemporâneo, Joana d'Arc continua a ser uma referência poderosa. Sua história levanta questões sobre o papel da fé na vida pública, o lugar das mulheres em posições de liderança e o preço da convicção pessoal. Em um tempo em que discursos sobre igualdade de gênero ganham cada vez mais espaço, Joana é frequentemente citada como exemplo histórico de uma mulher que desafiou limites impostos pela sociedade. Mais do que uma heroína militar, ela representa a capacidade humana de agir com coragem mesmo diante de circunstâncias extremas. Sua fé não foi apenas um elemento pessoal, mas uma força mobilizadora que lhe deu propósito e direção. Conclusão: Joana d'Arc viveu pouco, mas deixou uma marca profunda e duradoura na história. Sua trajetória combina elementos de fé, coragem e liderança em um dos períodos mais turbulentos da Europa medieval. Em meio à guerra, à instabilidade política e à opressão social, ela se ergueu como uma voz firme, capaz de inspirar um reino inteiro. Ao analisar sua vida, percebe-se que Joana d'Arc não foi apenas um produto de seu tempo, mas uma figura que o transcendeu. Sua história continua a provocar reflexões sobre justiça, poder, espiritualidade e igualdade. Em tempos de guerra e incerteza, Joana d'Arc permanece como um símbolo atemporal da força interior que pode transformar o destino de uma nação e inspirar gerações futuras. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.